Dando prosseguimento ao nosso estudo de pontos de acupuntura, nós agora estudaremos os pontos do meridiano da bexiga, relacionado ao movimento água. Para esse estudo, nós utilizamos, em relação aos mapas e localização dos pontos em animais, os livros de Dick Rampel, Alan Schoen, Carlos Augusto Turri, principalmente do Xie. A teoria de base foi feita em Giovanni Maciossi e Ala Schoen, e a localização de pontos em humanos e a função energética dos pontos pelo mapa anatômico do Seirin e Isao Yamamura. Anteriormente, nós vimos o canal de energia do intestino delgado. Esse canal de energia do intestino delgado, ele vai ter a sua maré energética das 13 horas até as 15 horas. E ele vai da mão até a face, terminando próximo à orelha. Por volta das 15 horas, então, esse canal de energia do intestino delgado transfere a sua energia para o canal de energia da bexiga, que tem sua maré energética de 15 horas às 17 horas. A bexiga é uma víscera yang, por isso esse é o canal Tao Yang, Tai Yang pélvico, e todos os canais yang são mais expostos, eles estão mais exteriorizados. Então ele vai seguir a região da cabeça e do dorso do corpo, estando mais exteriorizado. O canal de energia da bexiga ele vai da cabeça até o pé. Segundo o Xie, em 2011, na descrição do canal da bexiga de pequenos animais, ele fala que o canal começa no canto medial do olho e continua caudalmente sobre a cabeça, paralelo à linha média dorsal e medial à orelha. Passa pela asa do Atlas, segue em descendência pela porção dorsal do pescoço até alcançar o ponto cranial da escápula, onde se divide em dois ramos. Isso é um ponto muito importante. O canal da bexiga, na região escapular, se divide em dois ramos, cada um desses dois ramos paralelos à coluna vertebral. O ramo interno percorre paralelo à coluna numa distância de 1,5 de sum lateral à linha média dorsal. E o segundo ramo corre de forma similar, 3 de sum lateral à linha média dorsal. Na fossa poplítea, os dois ramos se unem. O canal continua distalmente pela face caudolateral do membro pélvico e termina na face lateral do quinto dígito. São 67 pontos ao todo no meridiano da bexiga. Então, nós temos aqui a visualização do meridiano da bexiga, iniciando-se próximo ao olho, passando pela cabeça, seguindo aqui até a escápula, onde se derivam dois ramos do canal. Um ramo externo a 3 de sum da linha média da coluna e um ramo interno a 1,5 de sum da linha média da coluna. Esses ramos, então, eles vão se reunir novamente aqui na fossa poplítea, no ponto bexiga 40. E aí vai seguir em um ramo único até o ângulo a, é, externo do último dígito. Aqui nós podemos ver de forma dorsal a linha média da coluna e o primeiro ramo interno de um lado e o primeiro ramo interno do outro lado do canal da bexiga, segundo ramo externo de um lado e o segundo ramo externo do outro lado da canal da bexiga. Então, nós temos essa correspondência, um primeiro ramo a 1,5 de sum da linha média e o segundo ramo a 3 de sum da linha média. Aqui nós podemos ver a parte posterior do membro, em que nós temos os pontos de união dos dois canais da bexiga, no bexiga 40, e ele continua em direção ao dígito até o ponto bexiga 67. Agora vamos para a descrição do Isao Yamamura em humanos. Segundo Isao Yamamura, o canal de energia principal da bexiga se origina no canto interno do olho e segue para a fronte e vai até o vaso governador 20, onde emite um ramo que vai até a orelha, comunica-se aí com o canal de energia da vesícula biliar. Então ele se inicia no canto interno do olho, vai até o VG20 e comunica com o canal da vesícula biliar. Do ponto VG20, segue para a região da nuca, onde se ramifica. Então, segue do VG20 para a região da nuca, onde existe essa ramificação. O ramo vai até a apófise espinhosa da sétima vértebra cervical e depois desce ao longo do dorso lateralmente, em 1,5 de sum da coluna média, até a região lombar, onde emite um ramo que vai para os rins e para a bexiga. Então, o ramo interno
segue a 1,5, perdão, o ramo interno segue a 1,5 de sum da vértebra, e aqui ele emite um ramo que vai até o rim e do rim até a bexiga. Dessa forma, existe a comunicação exterior e interior de órgão e víscera e canal. O outro ramo desce pelos dorso 3 com 3 deste, lateralmente à linha média, da nádega, coxa, até o ponto central da fossa poplítea, onde recebe outro canal de energia, que segue pela face posterior da perna e pela margem lateral do pé, onde termina na margem unguial lateral do quinto dedo do pé. Então, nós temos um ramo interno e um ramo externo, que os dois se unem, então, na fossa poplítea. Segue pela parte posterior da perna até o pé. Aqui nós temos uma visão lateral e frontal no humano, do mapa do Seirin. Início no ponto bexiga 1, bexiga 2, 3, 4. A união com o canal da bexiga com o ponto do governador 20. E aqui lateralmente a visualização do meridiano da bexiga passando pela cabeça. Aqui nós podemos visualizar a utilização dos dois ramos do canal da bexiga, um canal interno e um canal externo. E esse canal interno, aqui está a linha média do corpo. O canal interno fica a 1,5 de sum de distância e o canal externo fica a 3 de sum de distância. O canal externo, então, libera um ramo que liga internamente ao rim e à bexiga, e os dois canais vão se reencontrar no ponto bexiga 40. Descem pelo corte posterior da perna, do pé, e chegam, finalizando aqui próximo ao calcanhar, finalizando no ponto bexiga 67, no ângulo externo do dedo mínimo. Vamos estudar então os pontos da bexiga. O primeiro ponto a ser estudado é o ponto bexiga 1. Ele é um ponto muito utilizado segundo Chier e de importância aos estudos segundo a Abravetti. Ele fica 0,1 tsum dorsal ao canto medial do olho. Para acessá-lo, empurra-se globo ocular lateralmente e realiza uma inserção perpendicular com agulha seca em uma profundidade de 0,1 tsum. Não se rotaciona essa agulha, assim como não se rotaciona em estômago 1, e a moxa bustão direta é contraindicada. Então, é este ponto. No humano, bexiga 1, no animal, bexiga 1. Ah, não se usa a moxa direta, mas pode-se usar a moxa indireta, colocando então uma casca de noz aqui sobre o olho e utilizando-se o calor sobre essa casca de noz para estimular todos os pontos da região do olho. É o ponto de intersecção, de encontro dos canais da bexiga com o intestino delgado, vaso Inkialmai, Yankialmai, que são vasos maravilhosos, e do estômago. Ponto utilizado para conjuntivite, uveíte, neurite óptica e ceratite, e calor no fígado. Ele nutre o yin e a energia yin como um todo. Aumenta a energia das águas, clareia a visão, dispersa o vento e reduz o calor nos meridianos pertencentes ao nível Taiyang. Bexiga 2 é um ponto comumente utilizado segundo Xie e de importância aos estudos segundo Abravetti. Ele fica na borda supraorbital, abaixo da extremidade medial da sobrancelha, diretamente dorsal ao bexiga 1. É um ponto de mais fácil utilização do que o bexiga 2. A inserção é oblíqua em direção à bexiga 1, com 0,2 de sum de profundidade. Então, ele fica aqui no humano, na borda medial da sobrancelha, e no animal aqui na borda da sobrancelha. Utilizado em conjuntivite, uveíte, paralisia facial, tremor de pálpebra e distúrbios visuais, e as funções energéticas dele clareia a visão, dispersa o vento e o calor perto. Ponto bexiga 3 é um ponto pouco utilizado, fica na superfície dorsolateral à cabeça, 3,5 de sum, do bexiga 2, a inserção é oblíqua, só em 0,2 de sum de profundidade. Então, aqui o ponto bexiga 3 no animal, o ponto bexiga 3 no animal visualizado aqui. Aqui no humano, ponto bexiga 3. Indicações epilepsia e não tem funções energéticas definidas.
Ponto bexiga 4, também é um ponto pouco utilizado, fica na superfície dorso-lateral à cabeça, no terço distal entre o vaso governador 24 e estômago 8, inserção oblíqua em 0,2 tissum de profundidade. Então, bexiga 4 no humano, o bexiga 4 no animal. Indicação: epilepsia, dores oculares e congestões nasais. Não tem funções energéticas definidas. Ponto bexiga 5, também um ponto pouco utilizado, fica na face dorsolateral da cabeça, meio tissum caudal ao bexiga 4, e 1,5 tissum lateral da linha média. Tem um número 4 a mais aqui, me perdoe. Inserção oblíqua em 0,2 tissum de profundidade. Então está aqui, bexiga 5 no humano, bexiga 5 está aqui no animal. Indicações: epilepsia, obstótomo e congestão nasal. E as funções energéticas: ele acalma a mente e dissipa o vento perverso. Bexiga 6, também pouco utilizado, 1,5 tissum caudal a bexiga 5. A inserção também oblíqua a meio tissum de profundidade. No humano está aqui o bexiga 6. No animal, nós vamos dividir aqui entre o bexiga 4 e o 7, bexiga 5 e 6. Indicado em epilepsia e distúrbios visuais. Bexiga 7 é um ponto também pouco utilizado, fica na face dorsal da cabeça, 1,5 tissum caudal ao bexiga 6 e lateral à linha média, no nível do vaso governador 20. Inserção também oblíqua, a profundidade de 0,2 tissum. Temos aqui o bexiga 7 no humano e no animal. Utilizado em secreção e congestão nasal, ele acalma a mente, dispersa o vento frio e o vento calor. O bexiga 8 é um ponto pouco utilizado, fica na superfície dorsal da cabeça, 1,5 tissum caudal ao bexiga 7, também inserção oblíqua e 0,2 tissum de profundidade. Bexiga 8 no humano e o bexiga 8 no animal. Ele é utilizado para distúrbios comportamentais, distúrbios de Shane, congestões nasais. Acalma a mente, reanima estados de inconsciência e dispersa vento perverso. Bexiga 9, também ponto pouco utilizado, a 1,5 tissum lateral à linha média, no nível das bordas caudais da orelha. A inserção é oblíqua, com 0,2 tissum de profundidade, e indicação secreção ocular e congestão nasal. Então, temos aqui o bexiga 9 no humano, e aqui o bexiga 9 nos animais, na linha da parte de inserção final da orelha. Bexiga 10. Esse é um ponto muito utilizado, segundo Schier, um ponto comumente utilizado na acupuntura veterinária e é um ponto indicado para estudos segundo a Abravet. Ele fica na superfície dorsal da coluna cervical, em uma depressão caudal junto à aba do Atlas, na junção entre cervical 1 e cervical 2, 1,5 tissum da linha média dorsal. A inserção é perpendicular ou oblíqua em 0,5 a 1 tissum de profundidade. Então, nós temos aqui o ponto bexiga 10. Aqui nós podemos observar no animal o ponto bexiga 10 e bexiga 10. Aqui, novamente, no humano, pode ser observado o ponto bexiga 10. A grande importância desse ponto, já foi citado algumas vezes, é que ele faz parte dos pontos janela do vento. São pontos utilizados para retirar os sintomas de vento. Nesses pontos nós temos vesícula biliar 20, bexiga 10, triplo aquecedor 17, e aqui na linha média nós vamos ter vaso governador aqui 16, VG 15, vaso governador 15 e vaso governador lá embaixo 14. Esses são os pontos janela do vento bilaterais. Indicação: retirada de vento frio, secreção e congestão nasal, doenças febris, dores cervicais, doença do disco intervertebral, epilepsia e dores no ombro. Ele acalma e fortalece a mente, acalma o Shen, dispersa o vento frio, o vento calor e a mucosidade e o frio. Limpa o calor perverso do organismo, relaxa e fortalece os músculos e os tendões. É um ponto muito utilizado ah, para a retirada de vento do organismo.
Ponto bexiga 11 é um ponto também muito utilizado e indicado o estudo, segundo a Abravet, ele fica na borda cranial da escápula, 1,5 de sumo lateral ao processo espinhoso de torácica 1. É um ponto pronunciado a inserir a agulha a meia distância entre o processo espinhoso da borda medial da escápula, direcionando levemente essa agulha para a parte lateral. É como se eu quisesse atingir entre a escápula e a coluna vertebral. A inserção é perpendicular, de 0,5 a 1 de som de profundidade. Então, esse é o ponto bexiga 11. É um ponto muito utilizado aqui em humanos, o bexiga 11, e aqui a gente já tem um primeiro ramo interno, aqui nos animais, ponto bexiga 11. Reparem aqui, ó, eu tenho aqui a escápula, aqui a crista da coluna, o ponto bexiga 11 é entre a escápula e a coluna vertebral. Ele é chamado de ponto de influência dos ossos. Ele é muito importante nessa relação de ossos. É o ponto de intersecção, de encontro entre os meridianos do intestino delgado, bexiga, triplo aquecedor, vesícula biliar e vaso governador. Utilizados em todos os casos de osteoartrite, doenças de disco intervertebral, dores cervicais, toracolombares, lombosacrais, dor no ombro, claudicação do membro torácico, tosses e febres. Ele harmoniza a energia dos vasos sanguíneos, ele harmoniza todos os tendões e todas as articulações. Difunde o qi do pulmão, harmoniza a energia do tórax, fortalece todos os ossos e todas as articulações. Libera o calor superficial exterior, favorece a circulação do sangue, dispersa vento, vento frio, vento calor e vento perverso. Bexiga 12. A partir desse momento, nós teremos sempre dois ramos do meridiano, o ramo interno e o ramo externo. Esses pontos de bexiga 12 até o final do segundo ramo, nós chamamos esses pontos de pontos Chu dorsais. Os pontos Chu dorsais são pontos de correspondência em que, na coluna, na região do meridiano da bexiga, nós trabalhamos órgãos e vísceras. O ponto do primeiro ramo, ou seja, 1,5 de sum da coluna, nós sempre vamos trabalhar a relação a harmonização do yin e do yang, principalmente do yang, do órgão. E o segundo ramo, que são sempre mais 29 pontos. Então, aqui nós temos bexiga 12 mais 29, bexiga 41. Ele vai trabalhar o sentimento do órgão específico, ok? Então, no primeiro ramo, nós trabalhamos o órgão físico, no segundo ramo, o sentimento do órgão correspondente. Vocês têm uma tabela no final da apostila colocando todos os pontos Chu dorsais específicos de cada órgão e cada víscera. Então, nós temos aqui o primeiro par, ponto bexiga 12 no primeiro ramo, com bexiga 41 no segundo ramo. Ponto bexiga 12, comumente estudado, comumente utilizado. Segundo Xie, bexiga 41, comumente pouco utilizado, eu pessoalmente utilizo bastante. São pontos indicados para estudo pela Abravet. O ponto bexiga 12 fica na superfície dorsal, a 1,5 de sum da coluna, e o bexiga 41 a 3 de sum da coluna, laterais ao processo espinhoso de torácico 2. A agulha em seção perpendicular, de 2 de sum a 1 de sum de profundidade. Então, temos aqui bexiga 12 e bexiga 42. Então, bexiga 12, perdão, aqui, e bexiga 42, para ser 41, perdão, para ser realizado o par. Bexiga 12, bexiga 41, bexiga 12, bexiga 41. Atributos: ponto de influência do ventre e da traqueia, ponto de interseção e encontros dos canais de vasogovernador. Trabalha vento frio, vento calor, tosse, febre, prurido, dores na região torácica e congestão nasal. O bexiga 12 harmoniza e difunde a energia do pulmão, harmoniza o qi do tórax, circula a energia pelo canal principal da bexiga, superficializa e harmoniza a energia, dispersa vento, vento frio, vento calor e o frio perverso e transforma a umidade.
Eu gosto muito do ponto bexiga 12, especificamente, para trabalhar tosse de origem emocional. Aquele cãozinho que começa a tossir com colapso de traqueia ou com alguma alteração respiratória quando emociona, quando come. Ele é bastante eficiente para isso. Ponto bexiga 13 é um ponto comumente utilizado, segundo Thier, e deve ser estudado segundo a Bravett. O par dele, que no segundo ramo, é o ponto bexiga 42. Eles ficam na superfície dorsalmente à coluna, sendo que o bexiga 13 a 1,5 de sum da coluna e o bexiga 42 a 3 de sum da coluna, lateral à vértebra T13. A inserção em agulha seca, perpendicular, de meio a 1 de sum de profundidade. Então, nós temos aqui os pontos bexiga 13 e o bexiga 42. Bexiga 13 e bexiga 42, bexiga 13 e bexiga 42, os lados direito e esquerdo. O bexiga 13 é o ponto de correspondência chu-dorsal ao pulmão. Então, ele trata muito bem a harmonização entre yin e yang do pulmão. Alguns livros falam que os pontos chu tratam o yin e o yang, e os pontos mu tratam o yin. O ponto mu, que é o ponto de alarme do pulmão, é o ponto pulmão 1. O ponto chu, que é o ponto de correspondência na coluna do pulmão, no meridiano da bexiga, é o ponto bexiga 13. Então, se eu quero harmonizar o pulmão, tratando o yin e yang, eu posso tratar o ponto mu e o tronco chu. O ponto bexiga 13 trata tosse, dispneia, pneumonia, bronquite, congestão nasal, deficiências de yin, febre, vento calor e vento frio. Um detalhe, o bexiga 42, então, que é o ponto de sentimento ou de assentimento, trata o sentimento relacionado ao pulmão, e a melancolia. E o ponto bexiga 13, ele harmoniza, tonifica e difunde a energia do pulmão, harmoniza a energia do aquecedor superior e do tórax, harmoniza a energia yang, Qi, faz recuperar a perda de Qi provocada pelos esforços, que é uma deficiência de energia do pulmão, limpa o calor falso do pulmão, dispersa o vento, vento frio, vento calor e vento perverso. Já o bexiga 42 harmoniza a energia do fígado, circula a energia do fígado, harmoniza do estômago, redireciona a energia tumultuada para baixo, limpa o calor perverso e trata o sentimento do pulmão, que para a gente é a melancolia. Novo par, bexiga 14 e bexiga 43. 14 mais 29, 43. São pontos, segundo Schier, comumente utilizados na medicina veterinária e recomendados no estudo pela Bravett. Eles ficam na superfície dorsal da coluna, sendo que o bexiga 14 a 1,5 de sum lateral e o bexiga 43 a 3 de sum lateral ao processo espinhoso da vértebra torácica 4. A inserção é perpendicular, com 0,5 a 1 de sum de profundidade. Então, nós temos aqui bexiga 14 com bexiga 43. Bexiga 14 e bexiga 43. No humano, bexiga 14 e bexiga 43. Lembrando que aqui está a coluna. O ponto bexiga 14 é o ponto chu dorsal do pericárdio. E o bexiga 43 vai trabalhar a emoção ligada ao pericárdio, que é, assim como do coração, alegria. Utilizado em distúrbios de Shen, já que pericárdio e coração ajudam a guardar o Shen, ansiedade, vômito, tosse e dor torácica. O bexiga 14 harmoniza e tonifica o coração, harmoniza a energia do corpo, harmoniza a circulação do sangue, principalmente acalma o Shen e tranquiliza o coração. Próximo par é o ponto bexiga 15 mais 29, bexiga 44. Pontos comumente utilizados segundo Schier e indicados seu estudo segundo a Bravett. Ele fica na superfície dorsal da coluna, sendo que o bexiga 15 a 1,5 de sum da linha média e o bexiga 44 a 3 de sum da linha média do processo espinhoso do torácico 5. Inserções perpendiculares, 1 a 1,5 de sum de profundidade. Então, nós temos aqui bexiga 15 no animal, bexiga 44. Bexiga 15, bexiga 44. No humano, bexiga 15,
bexiga 44. O ponto bexiga 15 é o ponto chu dorsal do coração. E o bexiga 44 vai trabalhar o sentimento ligado ao coração, a alegria. Utilizado em desordens cardíacas, dores torácicas, arritmias cardíacas, desordens do sono, distúrbios de comportamento e do Shen, disfunções cognitivas e epilepsias. O bexiga 15 harmoniza o Qi e a energia do sangue, harmoniza e tonifica a energia do coração, ativa a circulação do sangue nos vasos sanguíneos, acalma, clareia e fortalece a mente. Então, temos aqui agora os pontos bexiga 16 e 29 pontos a mais no segundo ramo, bexiga 45. Pontos comumente utilizados segundo Xie e de estudo indicado segundo a Bravett. Esses pontos ficam laterais à vértebra torácica 6, ao processo espinhoso torácica 6, sendo que o bexiga 16 fica a 1,5 de sum lateral e o bexiga 45 no segundo ramo a 3 de sum lateral. Inserção perpendicular a meio a 1 de sum de profundidade. É o ponto chu dorsal do vaso governador, utilizado em dispneia, dores torácicas, dores abdominais, doenças do disco intervertebral lombar e padrões nos meridianos Shaoyang, prurido. O bexiga 16, ele harmoniza a energia do tórax, fortalece o diafragma e refresca o calor do sangue. Já o bexiga 45, ele tonifica o qi do baço pâncreas, recupera as perdas de energia após os esforços e tonifica a energia do rim e do pulmão. Nosso novo par são bexiga 17 e 29 a mais, bexiga 46. Pontos muito utilizados, segundo o Xie, e recomendados do estudo segundo a Bravett. Esses dois pontos eles vão ficar laterais ao processo espinhoso da vértebra torácica 7, sendo que o bexiga 17 fica a 1,5 de sum e o bexiga 46 a 3 de sum lateral a esse processo espinhoso. Inserção perpendicular de meio a 1 de sum de profundidade. Temos aqui, então, bexiga 17 e bexiga 46 no humano, bexiga 17 bilateral, bexiga 46 no humano, no animal bilateral. O bexiga 17 é o ponto chu dorsal do sangue e o ponto chu de associação do diafragma. Bexiga 17 é um importantíssimo ponto tônico do sangue, utilizado em deficiência de sangue, deficiência de yin, vômito, regurgitação, náusea, tosse, dispneia e febre baixa. Ponto bexiga 17 é chamado ponto de influência das medulas, sangue e medula. Harmoniza e tonifica o sangue, tonifica o yin e o sangue, forma líquidos orgânicos, ajuda a circulação do sangue, fortalece o diafragma, refresca o calor do sangue, harmoniza o qi do tórax, refresca e fortalece as deficiências de energia de sangue e harmoniza a energia do estômago e do baço pâncreas. Nosso próximo par são bexiga 18 e 29 a mais, bexiga 47. Ah, são pontos muito utilizados segundo o Xie e de estudos recomendados segundo a Bravett. Eles vão ficar laterais ao processo espinhoso da vértebra torácica T10, sendo que o bexiga 18 fica 1,5 de sum lateral e o bexiga 47 a 3 de sum lateral. O agulhamento é perpendicular de 1 a 1,5 de sum, de meio a 1 de sum, e nós temos aqui então bexiga 18 no humano, com bexiga 47 lateral a ele. No animal, temos aqui bexiga 18 com bexiga 47 lateral a ele, bexiga 18 com bexiga 47 lateral a ele. O bexiga 18 é o ponto chu de associação dorsal do fígado, e o bexiga 47 vai tratar o sentimento do fígado e a reatividade. Se eu estiver reativo demais, eu posso ter raiva, ira. Eu posso ter frustração se eu for reativo de menos. Ele é utilizado para doenças hepáticas, doenças de vesícula biliar, desordens oculares, hipertensão, epilepsia, irritabilidade, doenças do disco intervertebral tóraco-lombar.
O bexiga 18. Harmonize e tonifica a energia do fígado e da vesícula. Harmoniza e faz circular o que fortalece e clareia a visão, aumenta os nutrientes do sangue, harmoniza o sangue, afasta a umidade e calor do fígado e da vesícula e refresca o calor do sangue. Já o bexiga 47 tonifica a energia do rim e da essência, harmoniza a via das águas, drena a umidade, dissipa a estagnação de energia dos rins e aumenta a energia ou conserva a energia essencial. Bexiga 19, agora é o nosso próximo ponto de estudo, e 29 a mais, bexiga 48. Pontos comumente utilizados segundo Chier e necessários dos estudos segundo a Abravet. Os dois estão laterais aos processos espinhosos, ao processo espinhoso da vértebra torácica 11, sendo que o bexiga 19 fica a 1,5 de sum lateral e o bexiga 20 a 3, perdão, bexiga 48 aqui, corrijam para mim, por favor, e chega a 48 a 3 tsun de distância. Inserção perpendicular com meio a 1 tsun de profundidade. Temos aqui, então, bexiga 19 com bexiga 48. Bexiga 19 e bexiga 48 de um lado, bexiga 19 e bexiga 48 do outro lado do coluna. O bexiga 19 é o ponto chu dorsal da vesícula biliar. E o bexiga 48 vai trabalhar o sentimento da vesícula biliar, que é o poder de decisão. O bexiga 19 vai trabalhar em doenças hepáticas, doenças da vesícula biliar, ascensão do yang do fígado, estagnação de qi do fígado, febre baixa, doença do disco intervertebral tóraco-lombar. O bexiga 19 tem as funções energéticas de harmonizar a energia do fígado e da vesícula, harmonizar a circulação de energia e a energia geral do corpo, clarear a visão, relaxar o diafragma, refrescar e fazer limpeza do fogo da vesícula biliar e do fígado, afastar a umidade e calor do fogo do corpo e harmonizar a energia do estômago. Nosso próximo par são bexiga 20 e 29 a mais, bexiga 49. São pontos muito utilizados, segundo o Chier, e de estudo recomendado segundo a Bravet. Eles ficarão laterais ao processo espinhoso da vértebra torácica 12, sendo que o bexiga 20 fica a 1,5 de sum lateral e o bexiga 49 a 3 de sum lateral. Inserção perpendicular de meio a 1 de sum de profundidade. Aqui nós temos, então, no humano, bexiga 20 no primeiro ramo, bexiga 49 no segundo ramo. Do animal, temos bexiga 20 no primeiro ramo, bexiga 49 no segundo ramo de um lado, bexiga 20, bexiga 49 do outro lado. O bexiga 20 é o ponto chu dorsal do baço pâncreas. E o bexiga 49 vai tratar o sentimento relacionado ao baço pâncreas, que é o pensamento. Se eu estiver pensando demais, eu fico preocupado, eu fico ansioso, ok? São utilizados para deficiência do baço, umidade, desordens pancreáticas e digestivas, vômitos, diarreia aquosa ou sanguinolenta, anemia, edema do disco intervertebral tóraco-lombar e icterícia. O bexiga 20, ele tem a função energética de harmonizar o qi do baço e do fígado, harmonizar o qi do estômago do aquecedor médio, aumentar a energia da terra, harmonizar o qi do sangue e o ion qi, drenar o excesso de umidade e de água do corpo e afastar a umidade. O baço pâncreas sempre está relacionado com umidade. E o bexiga 49 fortalece a região lombosacral e dissolve a umidade e o calor. Nosso próximo passo de pontos que são considerados como de grande importância, muito utilizados na veterinária pelo CHIE e de necessidade de estudo pela Bravet são a bexiga 21 e 29 a mais, bexiga 50. Os dois ficam laterais ao processo espinhoso da vértebra torácica 13, sendo que o bexiga 21 fica a 1 tsum e meio de lateralidade e o bexiga 50 a 3 tsum de lateralidade, inseridos em agulha perpendicular a meio a 1 tsum de profundidade. Temos aqui, então, no humano, bexiga 21 e bexiga 50,
No animal, bexiga 21, bexiga 50 de um lado, bexiga 21, bexiga 50 do outro lado. É o ponto bexiga 21, é o chu dorsal do estômago, e o bexiga 50 vai trabalhar o sentimento ligado ao estômago, que também pode corresponder à ansiedade, ou algumas vezes à insegurança. Indicação: doenças gastrointestinais e pancreáticas, perdas de apetite, diarreias, náuseas, vômitos, constipações, dores abdominais e fraquezas generalizadas. O bexiga 21 tem função energética de fortalecer a energia do baço e do gial médio, baço, pâncreas, estômago, fígado e vesícula biliar, fortalecer a energia do estômago, tonificar a energia do sangue, diminuir e afastar a umidade, sendo a umidade calor e a mucosidade, e drenar a umidade e a umidade frio. Nosso próximo par são bexiga 22 e 29 a mais, bexiga 51. São pontos considerados como muito utilizados pelo Ostier e de estudo necessário, segundo a Abravete. Esses pontos eles ficam laterais a lombar 1, ao processo espinhoso de lombar 1, sendo que bexiga 22 fica a 1,5 de sum lateral e bexiga 51 a 3 de sum lateral. São estimulados em agulhamento perpendicular de meio a 1 de sum de profundidade. Temos aqui então no humano, bexiga 22 e bexiga 51. No animal, temos aqui bexiga 22, bexiga 51 de um lado, bexiga 22, bexiga 51 do outro lado. O ponto bexiga 22 é o ponto de associação dorsal do triplo aquecedor. E o bexiga 51, nós podemos falar que ele, de certa forma, trabalha a relação, inter-relação familiar e a inter-relação em grupo, que é o sentimento ligado ao triplo aquecedor, família e trabalho. Ele faz a indicação edemas, vômitos, diarreias, doença do disco intervertebral tóraco-lombar, dores abdominais, desordens endócrinas, triplo aquecedor trabalha muito bem as desordens endócrinas e massas abdominais. O bexiga 22 harmoniza o triplo aquecedor e a via das águas, ajudando na captação, circulação e excreção dos líquidos, tonifica a energia do rim e afasta a umidade. Nosso próximo par, bexiga 23 e 29 a mais, bexiga 52, pontos comumente utilizados segundo o Chier de estudo recomendado segundo a Bravete. Eles ficam laterais ao processo espinhoso da vértebra lombar 2, sendo que o bexiga 23 fica a 1,5 de sum de distância do processo espinhoso e o bexiga 52 a 3 de sum de distância do processo espinhoso. A inserção perpendicular de meio a 1 de sum de profundidade. Temos aqui, então, no humano, bexiga 23 e 29 a mais, bexiga 52. No animal, bexiga 23 e 29 a mais, bexiga 52. Não, aqui. Bexiga 23 e bexiga 52 no animal do outro lado. O bexiga 23 é o ponto chu dorsal do rim, e o bexiga 52 pode tratar o sentimento ligado ao rim, que é o medo. São indicados em deficiência de yin e de energia do rim, doenças renais crônicas e agudas, incontinência urinária, impotência, edema, disfunções auditivas, já que é o rim que nos dá o nosso poder de ouvir, doenças do disco intervertebral tóraco-lombar, fraqueza dos membros pélvicos e do joelho, osteoartrite da articulação coxo-femoral. O bexiga 23, ele tonifica a energia do rim, preserva a essência e o Yuan Qi, aumenta a energia dos rins e do elemento água, harmoniza a via das águas em relação à captação, circulação e excreção, fortalece a energia do cérebro e da audição, aquece a energia Yang Qi, aquece o frio e retira o calor do coração. E agora o bexiga 24. Aqui nós não temos uma correspondência de um ponto ao lado. É um ponto muito utilizado, segundo o Chier, e de estudo recomendado, segundo a Bravett.
Ele fica na superfície dorsolateral da coluna, 1,5 de sum, lateral à borda caudal do processo espinhoso de lombar 4. Alguns livros trazem como lombar 3. Inserção perpendicular mais profunda, de 1 a 1,5 de sum de profundidade. Então, aqui nós temos o ponto bexiga 24 no humano, aqui nós temos o ponto bexiga 24 no animal. O bexiga 24 é considerado o ponto mar da energia, mar do Qi. Ele é usado para deficiência de Qi, doenças do disco intervertebral tóraco-lombar, dores abdominais, desordens uterinas, diarreias e hemorragias. E ele harmoniza o Qi e também o sangue. Bexiga 25, ponto muito utilizado também segundo Xie e recomendado os estudos segundo a Abravet. Ele fica na superfície dorsolateral, 1,5 de sum, lateral ao processo espinhoso de lombar 5. A inserção é perpendicular, de 1 a 1,5 de sum de profundidade. Então, temos aqui ponto bexiga 25 no humano e ponto bexiga 25 no animal, de um lado e do outro. Ele é o ponto de associação dorsal do intestino grosso. Trabalha diarreias, constipações, dores abdominais, doenças do disco intervertebral tóraco-lombar e dores lombares. E ele umedece e fortalece a energia dos intestinos, aumenta a energia da nutrição, dissolve as estagnações de energia nos intestinos, afasta a umidade, calor e umidade e frio dos intestinos. Ponto bexiga 26, também muito utilizado segundo o Xie e recomendados estudos segundo a Abravet. Ele fica na superfície dorsolateral da coluna, 1,5 de sum lateral à borda do processo espinhoso de lombar 6. Inserção perpendicular de 1 até 2 de sum de profundidade. Então, temos aqui no humano o ponto bexiga 26 e no animal o ponto bexiga 26 de um lado e do outro. É o ponto fonte Yuan do meridiano do vasogovernador. Ele é utilizado em deficiências de Yang, de Qi, impotência, incontinência urinária, diarreia, dores abdominais e dores lombosacrais. É um ponto que harmoniza a energia do aquecedor inferior, umedece os intestinos, afasta a umidade e calor e drena a umidade e frio. Ponto bexiga 27, também comumente utilizado segundo Xie e recomendado os estudos segundo a Bravet, ele fica lateral, 1,5 de sum lateral à borda do processo espinhoso de lombar 7. A inserção perpendicular entre 1 e 1,5 de sum de profundidade, e aí nós temos aqui o ponto bexiga 27 no humano e o ponto bexiga 27 no animal de um lado e do outro. É o ponto dorsal do intestino delgado, indicado em dores abdominais, diarreias, incontinências urinárias, hematúrias e dor lombosacral. As funções energéticas dele, ele harmoniza a energia do intestino delgado, separa o que serve e o que não serve no nosso corpo, o límpido do túrbido, sendo sólido ou líquido. Comanda o aumento e aumenta o Qi para a bexiga, ele manda energia para a bexiga e manda líquidos túrbidos para a bexiga, dispersa a estagnação de Qi do intestino delgado, harmoniza a via das águas, ajudando na excreção, estabiliza a essência. Nosso próximo ponto, comumente utilizado na medicina veterinária e recomendado o estudo segundo a Bravet, é o ponto bexiga 28. É o primeiro, esse ponto ele está a 1,5 de sum lateral no primeiro espaço intervertebral sacral, entre sacral 1 e sacral 2. A inserção perpendicular a 1,5 de sum de profundidade. Nós temos, então, bexiga 20, perdão, bexiga 28 no humano e o bexiga 28 aqui no animal, de um lado e do outro. É o ponto dorsal da bexiga, ele é o ponto de ativação da bexiga no meridiano da bexiga. Ele trabalha disúria, incontinência urinária, diarreia, constipação e dor lombosacral. Nas funções energéticas, ele harmoniza o Qi da bexiga e a via das águas, fortalece a coluna lombar, aumenta o Qi do aquecedor inferior e afasta a umidade e o calor da bexiga. O próximo ponto a ser avaliado é o ponto bexiga 29. Para o Xie é um ponto pouco utilizado e ele fica no espaço a 1,5
do espaço intervertebral entre sacral 2 e sacral 3, inserção perpendicular a 1 tsum de profundidade. Então, temos aqui ponto bexiga 29 no humano, ponto bexiga 29 no animal. Ele trabalha, é indicado em diarreias, hérnias e dores lombosacrais, fortalece a coluna lombar e dispersa vento e frio. O bexiga 30, também segundo a medicina, segundo o Xie, é um ponto pouco utilizado na medicina veterinária. Ele fica entre o espaço sacrococcígeo, entre o sacro 3 e o cox, a 1,5 tsum de profundidade, a 1,5 tsum de distância da linha média, perdão, utilizado de forma superficial, 0,2 a 0,5 tsum de profundidade em agulhamento perpendicular. Então, temos aqui o bexiga 30, e aqui no animal, o bexiga 30 também nessa região. Aqui temos o bexiga 30. Opa, perdão. Ele vai ficar nessa região aqui. Utilizado em incontinência urinária, hérnia, impotência, retenção de testículos, e dores sacrococcígeas. Ele estabiliza a essência e a energia dos orifícios inferiores, então ele é muito bem utilizado para retenção ou incontinência urinária, retenção ou incontinência fecal e afasta a umidade e calor do aquecedor inferior. Eu utilizo especificamente esse ponto também para o tratamento de caldequina. Bexiga 31, ponto pouco utilizado, fica na borda caudal do processo espinhoso de lombar 7, meia distância entre o bexiga 27 e a linha dorsal, inserção de meio a 1 tsum de profundidade de forma perpendicular. Então, aqui, bexiga 31 é um outro ponto que a gente pode utilizar junto com o bexiga 30 para tratamento de cauda equina em animais, pequenos animais, que o bexiga 31 nos cães. Aqui nós podemos ver novamente o bexiga 31 aqui, assinalado aqui no colo. Indicações: retenção de testículo, incontinência urinária, atonia vesical, paresia e paralisia dos membros pélvicos, e ele é indicado nas funções energéticas de harmonizar o aquecedor inferior e a energia do útero, fortalecer o sangue, estabilizar e manter a essência, fortalecer a região lombosacral, redirecionar a energia tumultuada para o alto se ela está descendo de forma descontrolada e afastar o calor e a umidade. Bexiga 32, também considerado como pouco utilizado para a medicina chinesa, fica no primeiro espaço sacral, entre sacral 1 e sacral 2. Ele também em inserção perpendicular a meio a 1 tsum de profundidade. Então, nós temos aqui o ponto bexiga 32 no animal, o ponto bexiga 32. 32 aqui no animal. Utilizado em retenção de testículo, incontinência urinária, paresia e parestesia dos membros pélvicos. Ele harmoniza o aquecedor inferior, harmoniza a energia do útero, fortalece o sangue, ajuda a manter a essência, fortalece a região lombrosacral, redireciona o que tumultuado que está descendo sem controle e afasta o calor e a umidade. Bexiga 33, também pouco utilizado, ele vai ficar no espaço entre sacral 2 e sacral 3, a meia distância entre o bexiga 29, 1,5 tsum lateral à linha média do sacro, inserção perpendicular de meio a 1 tsum de profundidade. Aqui nós temos, então, o bexiga 33 no humano e o bexiga 33 no animal, melhor visto nesse ângulo aqui. Utilizado em constipações e em diarreias. As funções energéticas, ele harmoniza o aquecedor inferior e a energia do útero, fortalece o sangue, estabiliza a essência, fortalece a região lombosacral, redireciona a energia de Qi tumultuado para o alto, o Qi que está em descendência sem controle, e afasta a umidade e o calor. Bexiga 34, também pouco utilizado na acupuntura veterinária, ele fica na junção sacrocaudal, meia distância entre o bexiga 30 e a linha média dorsal. O bexiga 30 encontra-se no espaço entre sacral 3 e coxígea 1, e o bexiga 34 fica a 1,5 tsum da linha média dorsal, inserção perpendicular com 1,5 tsum de profundidade.
Então, temos aqui o bexiga 34. E aqui no animal, o bexiga 34 nessa região. Lateral aqui ao bexiga 33, bexiga 34 está aqui. Eu utilizo bastante esses pontos bexiga, perdão, 30, 31 e 34, bilateralmente de um lado aqui e do outro lado, bexiga 31, bexiga 34 e bexiga 30, usando esses três pontos de cada lado para tratar cauda equina em pequenos animais. Bexiga 35. Ele é considerado pelo CHE um ponto comumente utilizado na medicina veterinária e um ponto recomendado a estudos, segundo a Bravete. Fica no sulco lateral à base da cauda. Lateral ao bexiga 30, encontra-se no espaço sacrococcígeo e 1,5 tsum lateral à linha média dorsal. Uma puntura de 1 tsum de profundidade de forma perpendicular. Então, aqui temos o bexiga 35, lateral à inserção da cauda no animal, e aqui o bexiga 35 no humano. Ele é indicado em diarreias sanguinolentas, hematúrias, prurido perineal, dor sacroproxígea e paralisia da cauda. Faz a harmonização e difunde o que pulmão, redireciona o quido tumultuado para baixo. E ele é um ótimo ponto para a relação de alterações geniturinárias. Bexiga 36 é um ponto comumente utilizado na medicina veterinária segundo o CHIE e recomendado o estudo segundo a Bravete. Ele fica ventral à borda lateral da tuberosidade isquiática, no sulco entre o músculo bíceps femoral e semitendinoso. A inserção perpendicular com um tsum de profundidade. Então, esse ponto ele já está aqui na parte dorsal do animal. No humano, ele fica nessa linha da nádega, ponto bexiga 36. Aqui numa visão lateral no animal, ponto bexiga 36. Ele tem a indicação para dores lombosacrais, desordens perineais, paresia e paralisia dos membros pélvicos. Bexiga 37 é um ponto pouco utilizado segundo o CHIE. Ele fica na superfície caudolateral do membro pélvico, um terço de distância entre o bexiga 36 e 39, no sulco entre o músculo bíceps femoral e semitendinoso, uma a puntura perpendicular de até 1 tsum de profundidade. Então, aqui nós temos o bexiga 37 no animal e o bexiga 37 no humano. Novamente, a visualização do bexiga 37 numa visão lateral no animal. Ele é indicado para dor e claudicação associado a articulações coxo-femoral, dores no joelho e no tarso, atrofias musculares dos músculos posteriores do membro pélvico, paresia e paralisia dos membros pélvicos, e ele tem a função energética de difundir a energia do pulmão e redirecionar a energia tumultuada. Bexiga 38, também ponto pouco utilizado, fica na superfície caudolateral do membro pélvico, 2/3 entre o bexiga 36 e o 39, no sulco do músculo bíceps e do semiotendinoso. A inserção perpendicular em agulha seca de um tsum. Então, temos aqui o bexiga 38 no animal, bexiga 38 no humano. Uma visão lateral, bexiga 38. Aqui não é músculo bíceps, tá, gente? É músculo, não é bíceps aqui de forma alguma, tá? Ele é utilizado para dor e claudicação, associação de articulação associada à articulação coxo-femoral, dores no joelho e no tarso, atrofia de músculos do membro pélvico, paresia ou parestesia dos membros pélvicos. Em funções energéticas, ele harmoniza a energia do pulmão, tonifica a energia e o sangue de forma geral, nutre a energia yin e supre as deficiências de energia do corpo, umedece a secura, afasta a mucosidade, direciona a energia tumultuada para baixo, tonifica o rim e acalma a mente. O bexiga 39 é um ponto considerado como um ponto de grande utilização na medicina veterinária e recomendado o estudo pela Bravete. Ele fica na extremidade lateral da fossa poplítea, bem fácil de ser achado, na borda medial do tendão do músculo femoral.
proximal ao bexiga 40. A inserção é perpendicular a um tsum de profundidade. Então, aqui nós temos o ponto bexiga 39 no animal, bexiga 39 no humano. Lateral a ele tem o bexiga 40, o humano aqui o bexiga 40. No animal, geralmente, nós pegamos até os dois pontos juntos, bexiga 39 e 40. Aqui temos, então, o bexiga 39 e o bexiga 40 no animal. Bexiga 39 é o ponto marre inferior do canal do triplo aquecedor. É o ponto utilizado para incontinência urinária, disúria, edema, dor no tarso, dor no disco intervertebral e dores toracolombares. Ele limpa a energia do pulmão, circula o qi, acalma o qi do coração, harmoniza o qi do tórax, acalma a mente, clareia a mente, limpa o calor do coração. Ponto bexiga 40, ele também é muito utilizado segundo Xie e tem a recomendação do estudo segundo a Abravet. Ele fica exatamente no meio, do centro da fossa poplítea. A inserção é perpendicular, com 1 a 1,5 de som de profundidade. Então, nós temos aqui o ponto bexiga 40 no animal, bexiga 40 no humano. É importante nós repararmos que esse ponto é a junção dos dois meridianos exterior e interior do canal da bexiga. Então, ele tem grande influência em toda a região da coluna, onde os dois meridianos exterior e interior passam. Aqui nós podemos ver o ponto bexiga 40 lateral e o ponto bexiga 39. Ponto bexiga 40 é o ponto mar, o ponto terra ou o ponto rei no meridiano da bexiga. É o ponto mestre de coluna lombar. E ele é um ponto mestre de articulação coxo-femoral. Então, ele pode ser muito bem utilizado para essas duas alterações. Ele é indicado em disúria, incontinências urinárias, dores do disco intervertebral, dores na articulação coxo-femoral, doenças autoimunes, controla bastante doenças autoimunes, vômito, diarreia, paralisia, paralisia dos membros pélvicos. Das funções energéticas, ele fortalece a energia do baço pâncreas, harmoniza a energia do estômago, afasta a umidade e calor, redireciona a energia tumultuada para baixo. Dos pontos bexiga 41 a bexiga 52, nós já estudamos junto com bexiga 12 e a bexiga 23. Então, nós vamos agora ao bexiga 53. É um ponto pouco utilizado segundo o Xie, mas recomendado o seu estudo segundo a Brabec. Ele fica na região gluteal, lateral ao nível do bexiga 28, caudal à tuberosidade coxal. A inserção é perpendicular com um tsum de profundidade. Então, aqui nós temos o ponto bexiga 53. Aqui no humano, ponto bexiga 53. E aqui novamente na visão lateral, ponto bexiga 53. Utilizado em dor coxo-femoral, lombosacral e disúrias, ele fortalece a energia da bexiga, harmoniza a via das águas, dispersa o vento perverso e redireciona a energia de Qi tumultuado para baixo. Agora nós temos um ponto que é muito utilizado na veterinária e, segundo o Xi, é comumente utilizado e recomendado o estudo pela Bravet, que é o bexiga 54. Ele fica na articulação coxo-femoral, no nível do hiato sacrococcígeo, dorsalmente ao trocânter maior do fêmur, é um dos três que nós chamamos de pontos bola de boliche, ao redor da articulação coxo-femoral. A inserção é perpendicular em agulha seca com um tsum de profundidade. Então, aqui nós temos o ponto bexiga 54 no cão, ponto bexiga 54 no humano, ponto bexiga 54 no cão, e faz par com os pontos que nós vimos de vesícula biliar 29, vesícula biliar 30 e o bexiga 54, que formam os três pontos bola de boliche, que são os pontos ao redor da articulação coxo-femoral, que são muito importantes para o tratamento das desordens de membro posterior e das articulações coxo-femoral. É o ponto mestre dos membros pélvicos, utilizado em dores de osteoartrite na articulação coxo-femoral, paresia e paralisia dos membros pélvicos, claudicação e atrofia muscular e desordens perineais e disúria.
Nas funções energéticas, ele relaxa os músculos e os tendões, remove as obstruções dos canais dos vasos sanguíneos, refresca o calor do sangue, acalma o feto e dispersa o vento perverso. Ponto bexiga 55 é um ponto pouco utilizado, fica na superfície caldo-lateral do membro pélvico, distal ao joelho 2-1, distal ao bexiga 40. Utilização de agulhamento perpendicular em meio de sum de profundidade. Então, bexiga 55 aqui abaixo do bexiga 40, bexiga 55 na mesma linha abaixo do bexiga 40. Indicações: dor do disco intervertebral tóraco-lombar, paresia e paralisia dos membros pélvicos e sangramento uterino. Bexiga 56 é um ponto pouco utilizado, fica na superfície caldo-lateral do membro pélvico, distal ao joelho, entre o bexiga 55 e 57, inserção perpendicular com meio de som de profundidade, indicado em desordens perineais, claudicação do membro pélvico e contraturas de joelho e tornozelo. Temos aqui então bexiga 56. Desculpe, a seta ficou no lugar errado. E bexiga 56 no animal. Bexiga 57, também ponto pouco utilizado, fica na superfície caldo-lateral do membro pélvico distal ao joelho, meia distância entre bexiga 40 e 60, inserção perpendicular a 1 tsum de profundidade. Temos então bexiga 57, bexiga 57 no animal. Ele fica a meia distância entre o bexiga 60 e o bexiga 40. Indicado em fraqueza generalizada, dores nos membros pélvicos, constipações e dores no coxim plantar. Ele harmoniza a energia das vísceras dos FUS, relaxa o Qi dos canais de energia tendino muscular, fortalece a região lombosacral e dispersa o vento perverso. Bexiga 58, também um ponto pouco utilizado, fica na superfície caldo-lateral do membro pélvico, um tsum ventrolateral ao bexiga 57, 7 tsum proximal ao bexiga 60, na borda caudal da fibra. Ele tem inserção perpendicular a meio tsum de profundidade. Então, temos aqui bexiga 58 no animal, bexiga 58 no humano. É o ponto de conexão do canal da bexiga. Utilizado em epistaxe, doenças do disco intervertebral tóraco-lombar, dores nos membros pélvicos e dor na região perineal. Das funções energéticas, ele harmoniza a energia do estômago, circula a energia pelos canais de energia principais e pelos secundários, dispersa a energia perversa pelos canais luos secundários, elimina o calor perverso, e ceda a energia do fogo. Bexiga 59, também um ponto pouco utilizado na medicina veterinária segundo Xie, fica na superfície caldo-lateral do membro pélvico entre o joelho e o tarso, 3 sum proximal, bexiga 60, e ele é inserido em até meio de sum de profundidade de forma perpendicular. Então, bexiga 59 no animal, bexiga 59 no humano. Ele é o ponto de acúmulo do meridiano da bexiga. Ele retira o excesso de energia do canal extraordinário, do canal Yanqiao. Utilizado em trauma ou dores lombosacrais agudas, claudicações do membro pélvico. Agora, bexiga 60 é um ponto muito utilizado na acupuntura veterinária e recomenda-se a estudo dele, segundo a Abravet, é um ponto que é recomendado o estudo. Ele fica na superfície caldo-lateral do membro pélvico, no tarso, no tecido cutâneo delgado entre o maléolo lateral da tíbia e o calcâneo, no nível da ponta do maléolo lateral, exatamente oposto ao ponto rim 3. A inserção é perpendicular, em agulha seca, com uma profundidade de meio de e é contraindicado durante a gestação. Aqui nós temos, então, o bexiga 60 no humano, o bexiga 60 no animal, e da parte medial nós temos o rim 3 no animal e o rim 3 ali na parte medial no humano. A visão aqui lateral, bexiga 60 na parte exterior, rim 3 na parte interior. No cão e no gato, dificilmente a gente faz esse ponto sem fazer a transfixação de bexiga 60 a rim 3 ou de rim 3 a bexiga 60. O bexiga 60 é o ponto fogo no meridiano da bexiga, é o ponto rio. Ele é utilizado para epistaxe, doenças do disco intervertebral,
dores cervicais, dores toracolombares, dores na região do tarso, epilepsia, distocias de parto e hipertensão. Ele fortalece a energia dos rins, harmoniza a energia do útero, relaxa os tendões e os músculos, harmoniza a circulação de energia e de sangue nos canais, remove obstruções do canal de energia. Isso é uma importante função, sendo essa a função analgésica mais importante. Ele é um grande ponto de analgesia geral. Fortalece a energia do sangue e dispersa o ventre do calor. Bexiga 61, um ponto pouco utilizado na veterinária, e fica na superfície caudolateral do membro pélvico, um tsum caudal ou bexiga 60. A inserção oblíqua, meio tsum de profundidade. Então, aqui nós temos o bexiga 61 no animal, bexiga 61 no humano. Utilizados em dores no tarso e dores lombares, harmoniza a circulação de energia nos canais de energia, fortalece o QI e o cérebro, relaxa os músculos e os tendões e dispersa o vento perverso. Agora, um ponto que, segundo o Xi, é muito utilizado na veterinária e recomendado o estudo pela Bravete. É o ponto bexiga 62. Fica na superfície caudolateral do membro pélvico, uma depressão distal ao malelo lateral da fíbula, com o pé em dorsoflexão, exatamente oposto ao ponto rim 6. A inserção é oblíqua, com uma profundidade de 0,5 tsum de profundidade. Então, nós temos aqui bexiga 62 no humano, e aqui o ponto bexiga 62 no animal, em que nós podemos ver o bexiga 62 no animal, do lado externo, e do lado interno nós temos o ponto rim 6. É um ponto extremamente importante na medicina veterinária e na medicina humana. É o ponto de confluência do canal extraordinário Yang-Qiao, vaso Yang do caminhar. Ele é utilizado em ataxia, em fraqueza dos quatro membros, fraqueza e ataxia dos membros pélvicos, desordens do sono e desordens oftalmológicas. É um ótimo ponto para a recuperação de sequelas de acidente vascular encefálico que levam a alterações do membro pélvico. Relaxa os músculos e os tendões, canais de energia tendinomusculares, harmoniza a circulação de energia nos canais secundários, harmoniza a circulação de Qi nos canais de energia secundário, acalma a mente, fortalece o cérebro, anima estados de inconsciência, dispersa vento frio e vento perverso e limpa o calor e o fogo dos canais de acupuntura. Ponto bexiga 63 é um ponto pouco utilizado na medicina veterinária segundo Xie. Fica na superfície caudolateral do membro pélvico, no aspecto distal do calcâneo, proximal ao quinto osso metatarsiano. Inserção oblíqua a meio tsum de profundidade. Então, bexiga 63 no humano, bexiga 63 no animal. É o ponto de acúmulo no meridiano da bexiga. Tira o acúmulo da bexiga especificamente. O outro ponto de acúmulo que nós vemos nesse meridiano era o ponto de acúmulo do vaso maravilhoso em Yang-Qiao-Mai. Ah, utilizado para epilepsia e dores lombares, harmoniza a circulação de energia nos canais de energia principais e secundários, tira o acúmulo de energia do canal da bexiga, ele é muito bom para isso, aliviando as dores em todo o canal, dispersa o vento e o calor. Bexiga 64, um ponto pouco utilizado, fica na superfície lateral do membro pélvico, distal à base do quinto osso metatarsiano. A inserção é perpendicular em meio tsum de profundidade. Então, nós temos aqui bexiga 63 no animal, perdão, bexiga 64 no animal, bexiga 64 aqui no humano, a seta está no lugar errado, bexiga 64. É o ponto fonte, o ponto one da bexiga, é usado em epilepsia, de doenças de disco intervertebral cervical, doenças toracolombares, desordens mentais e emocionais. Ele harmoniza a energia dos canais principais e secundários, acalma a mente e clareia o cérebro e afasta as energias perversas que penetraram no canal. Bexiga 65, também ponto pouco utilizado segundo Xie, fica na superfície lateral do membro pélvico, caudal à extremidade distal do quinto osso metatarsiano, na articulação metatarsofalangiana. A inserção em meio de som de profundidade, de forma perpendicular, nós temos então bexiga 65 no humano, bexiga 65 no animal, e ele é o ponto
rio, o ponto madeira, e também é o ponto de sedação dos padrões de excesso no meridiano da bexiga e no órgão bexiga. Utilizado em doenças de disco intervertebral, cervical, tóraco-lombar, dores na articulação metatarsofalangiana, ascensões de Yang do fígado que perturbam a mente, epilepsias e manias. O bexiga 65, ele harmoniza a circulação de Qi nos canais principais e secundários, acalma a mente, dispersa o vento e faz a limpeza do calor perverso. Bexiga 66 é um ponto pouco utilizado. Ele é distal na articulação metatarsofalangiana na face lateral do quinto dígito do membro pélvico. A inserção é perpendicular em meio tsum de profundidade. Temos aqui, então, bexiga 66 no humano, bexiga 66 no animal. É o ponto água no canal da bexiga, ponto manancial, utilizado em dores cervicais, doenças do disco intervertebral, epistaxe, epilepsia e vômito. Ele harmoniza a circulação do Qi tanto no canal principal quanto nos secundários, acalma a mente, tira o calor e tira o vento perverso do canal. E para finalizar, bexiga 67. Segundo o Xie, é um ponto comumente utilizado na medicina veterinária e a Abravet recomenda o seu estudo. Fica na face lateral do quinto dígito do membro pélvico, na borda unguial. A inserção é perpendicular, bastante superficial, em meio de som de profundidade. É um ponto bastante utilizado na borda lateral do dedo mínimo do pé, do animal e do humano. Aqui novamente, borda lateral do dedo mínimo no humano e no animal. É o ponto poço, é o ponto TIM, é o ponto de dispersão do canal, ponto de desobstrução, perdão, do canal. É um ponto de tonificação, ponto mãe para os padrões de deficiência. Ele é utilizado em congestões e secreções nasais, epistaxe, desordens oculares, distocia, contraindicado durante a gestação, porque ele aumenta a contração. A função energética ele harmoniza a energia do sangue, fortalece o Qi do aquecedor inferior e pode desobstruir o canal de energia em toda a região da coluna, desde cervical até sacral coxígea. Nós terminamos aqui então o estudo dos pontos do meridiano da bexiga. Até o próximo estudo de pontos.